chegou, maio está chegando, maio, mês de flores, mês de amores, mês de mãe. E não temos uma noiva, mas temos uma linda e querida enfermeira aqui no nosso episódio. Conjugar o amor com a própria vida. Frase célebre de Ana Nery, a primeira enfermeira do Brasil. E para comemorar no Dia das Mães e também Dia do Enfermeiro, Dia da Enfermagem Mundial, no dia 12 de maio, recebo com muito carinho Ana Beatriz Tapaciori Carreira. Obrigada. Obrigada, Ana, pela sua presença e receba também as boas-vindas das minhas amigas, doutora Luciane e doutora Andresa. Olá, Ana, seja muito bem-vinda para esse espaço aqui, que é um espaço do coração, onde a gente pode contar todas as nossas ideias, todas as nossas histórias, e a gente está aqui para ouvir a sua história tão nova, com uma experiência numa carreira tão bonita, né? Uma carreira de tanta doação, de tanta luta, tanta batalha, né? E dores, né? Porque na sua carreira a gente vê muita dor, né? Mas também tem muitas alegrias. Então seja muito bem-vinda e espero que as suas experiências possam aí trazer bastante alegria e até incentivo, né? Para quem está buscando aí ingressar nessa área tão bonita que é a sua. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, será que eu vou conseguir falar? Dá. Sem chorar. Sem chorar? Melhor Tá a gente bom. sempre deixa pro final. Tá ótimo. Então, bem-vinda, Ana Beatriz. Em primeiro lugar, bem-vinda à minha vida, né? Porque com maior orgulho eu te recebo aqui e divido com você esse momento que você sabe que pra gente é tão importante. Meu orgulho é ainda maior em ter você aqui com a gente hoje e você poder contar um pouco para nós como que é a sua carreira, como que você chegou, porque além de eu ter o orgulho como mãe, eu tenho orgulho como pessoa, eu sempre te falo isso, né? Então, bem-vinda, minha filha. Obrigada. Fique à vontade, aqui a gente vai chorar sim, você sabe que eu vou chorar, mas tudo bem, quem assiste já está acostumado, então bem-vinda, Bi. Obrigada, eu gostaria de agradecer pelo convite, falar da área da enfermagem, falar da minha trajetória. Eu gosto muito porque eu comecei na época da pandemia e eu tenho um imenso prazer e orgulho de mim mesma de ter trilhado esse caminho, orgulho e agradecimento à minha mãe por tudo, por todo esse caminho, por ter me oferecido tudo e ter mostrado desde tão nova o que você quer fazer da sua vida. É agora, você não vai poder ficar entrando em muitas faculdades, é agora, você vai escolher, porque o que você entrar, você vai sair. Então, e eu escolhi com sabedoria e eu amo o que eu faço e farei pro resto da minha vida. Eu sei, é uma beleza. Que bom, Bia. Você comentou já no início que você escolheu a enfermagem bem no boom da pandemia, Sim. onde as pessoas estavam tendo protocolos não muito bem resolvidos, administrando medicamentos, ora esse pode, esse não pode. E o que é mais chocante para nós assim é aquele momento de óbito em cima de óbito de uma forma inédita, né? Sim. Bem na época da pandemia, o que fez você optar pela enfermagem naquele momento onde todas as pessoas estavam reclusas? De primeiro eu vou contar como que eu escolhi a enfermagem. Então, como eu comentei, a minha mãe sempre falou, você não vai entrar em muitas faculdades, sair, faz um semestre, faz outro, vê o que quer. Então, quando eu estava no ensino médio, eu fiz o ensino médio técnico e fiz análises clínicas, que é voltado para biomedicina, que foi uma das minhas dúvidas, enfermagem ou biomedicina. Não quis a biomedicina, mas quis a parte da enfermagem. E fui e continuei. Entrei na faculdade em 2020, entrei em fevereiro, a pandemia estourou em março. Quando foi lá para março, abril, a minha avó tinha internado com leucemia e ela ficou no hospital. E em 2020 a faculdade começou a ficar online e aí eu fui para o hospital com ela e a gente ficou internado, nós dois que eu estava acompanhando ela, um mês no hospital. E aí estudando
via online, vendo a minha avó, vendo os profissionais da área e vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, é isso que eu quero. Eu vejo que mesmo com todas as dificuldades, mesmo perdendo muitos pacientes, eles continuam aqui. A minha avó também estava já no paliativo, então a gente sabia que era, entre aspas, enxugar gelo. Então, e mesmo assim, era todo aquele cuidado, todo aquele carinho por aquela vida e assim, um cuidado extremo para não deixar abalar tudo que estava acontecendo. E aí eu vi que na pandemia a real importância do enfermeiro, e não só do médico, mas do enfermeiro. Muitas pessoas falavam, muitas pessoas julgavam também, sem saber, sem ter o conhecimento da área, mas na pandemia a gente viu o quão necessário o trabalho do enfermeiro. E eu falei, é isso que eu quero. E continuei estudando, A minha avó veio a falecer e eu fiquei cuidando dela o tempo inteiro. Depois do hospital, ela continuou em casa. E aí a gente tinha que fazer coisas, mesmo sendo estudante, a gente tinha que fazer procedimentos de enfermeiros, tipo, como trocagem de sonda, passagem de catéteres nasal, de oxigênio, porque estava em pandemia, não podia ter assistente em casa, né? O técnico de enfermagem ou enfermeira em casa para fazer isso. Então, aí foi uma parte do cuidado que eu tive, uma parte de profissional que eu tive com uma família, com um familiar meu. E aí foi a hora que eu falei assim, mesmo com tudo acontecendo, eu quero, na hora que eu estava me dedicando como profissional, eu me dedicava como profissional a ela. E eu conseguia deixar de lado a parte pessoal e falava, é exatamente isso que eu quero. Parece que eu nasci querendo isso. Nasceu querendo isso. Que bonito, né? E você vê, é uma coisa que vem de dentro mesmo, né? Essa frase que você fala por último, eu nasci querendo isso, é uma coisa que não tem explicação. Não. Porque você está num momento em que é assustador. Sim. Né? A gente que acompanhou, né, pela televisão ou que teve pessoas próximas à família que passou por essa situação e que perdeu, a gente ficou aterrorizado. Né? A gente não saía na rua, só ia para o mercado, enfim, toda essa loucura toda que todo mundo viu e vivenciou. E de repente você está no front, né? E ainda assim você, é isso que eu quero. Né? Então você vê que é uma coisa que era para ser, é de dentro, é seu, né? Você nasceu para isso. Sim. E parabéns por Obrigada. essa garra, porque é realmente um ato de muita coragem. Sim. Né? Lu, e complementando o que você está falando, a vida dela foi um pouco mais difícil por minha causa. Porque ao mesmo tempo que ela bem colocou que ela sempre foi direcionada a isso, né? O que você quer? Você quer exatas, humanas, você quer biológicas, você quer o quê? Você tem que decidir. E era muito isso, que você decidir, você vai chegar até o final. Nem que você faça 15 faculdades, mas você vai chegar ao final de todas. Então, era muito claro isso para ela. Mas, quando ela optou pela enfermagem, eu fui super a favor, né? No boom da pandemia. No boom da pandemia. Porque você também sentia que era o que Lu, ela queria, né? Mas uma coisa, um laço que não dá pra... Eu fui muito contra. Eu tentei todos os dias da minha vida. Eu me senti culpada. Removê-la. Você tá louca, garota. Você tá vendo todo mundo morrendo. Nossa, ela falou exatamente essa frase. Você não vê todo mundo Você morrendo? não tá vendo as pessoas morrendo? Exato. Você tem avó, você tem avô, você tem a mim. E porque eu também saía de casa para levá-la. Então, assim, não era só o risco que ela corria. E eu falava, você... Falou uma frase horrível, total, mas né? assim, você não precisa disso. Eu falava. E falo até hoje. Fala. Falo até hoje. Aí o que você falava pra ela? Que você entrar, você vai terminar, aí você teve que ficar engolir. Porque acabou sendo contraditório. Eu lembro ir até o final e ela, não, mas desiste, não tem problema que você começou agora, desiste. E eu falo, não, parou. Tá. Aí, no meio da pandemia também, até por conta da faculdade ser online e ser enfermagem, cuidar do outro, o que a gente inventou? Dela entrar num curso técnico. Então, ela já tinha feito o ensino médio técnico. Sim. E ela... Já estava na faculdade? Você fez Era junto, né? técnico de análises clínicas, que eu fiz junto com o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Sim. Saindo do ensino médio, eu fui direto para a faculdade de enfermagem. Isso. A pandemia estourou, tudo mais, aquele caos, eu não sabia se eu ia conseguir terminar a faculdade, porque
muitas coisas, a faculdade em si tinha perdido muito financiamento. Então, eles estavam com aquela suspeita de fechar e tudo mais, e aí a gente falou, bom, a faculdade são 4 anos, vamos entrar num auxiliar e técnico de enfermagem, que são 2 anos. Qualquer coisa, a faculdade vai acabar, você vai estar fazendo auxiliar e técnico, depois você volta para a faculdade. No fim das contas, eu consegui fazer tudo, fiz auxiliar, técnico e enfermagem, tudo ao mesmo tempo. E o estágio também. E como é que foi a adesão dos seus colegas de turma? Olha, a minha turma começou com 3 turmas de 180 alunos cada uma. E aí finalizou com uns 60 em uma só. Então, muitos saíram. Não dá pra... Sai! Tá tudo certo. É o que você falou. Que eu falei. Aquilo que eu falei, você esquece. Vamos sair. Vamos sair. Todo mundo tá saindo. E a gente teve alguns motivos fortes para Sim, isso, né? Sim. Quando eu comecei o auxiliar, o técnico e a faculdade, por estar estudando, eu consegui um estágio de vacina, e por ter o auxiliar, por ter o técnico de análises clínicas, eu entrei numa empresa de vacinação. E aí foi também no ano da pandemia, em 2020, mas lá por junho, agosto, que era a campanha de vacinação da gripe. E aí minha mãe tinha perdido o emprego e tudo mais, e aí a minha faculdade era um valor extremamente caro, até por conta da perda do financiamento, eles estavam tirando as bolsas, mínimas que fossem. E aí eu comecei nesse estágio e era por hora trabalhada. Eu trabalhei 3 semanas, das 6 da manhã à meia-noite, só vacinando. No último dia dessas 3 semanas, já era umas 11h30 da noite, eu estava vacinando uma pessoa, estava uma fila enorme, eu era a única vacinadora, eu furei o dedo com uma agulha que eu já tinha aplicado. Nossa. Só que pela minha reação, eu não tive reação, na verdade. E aí a paciente foi embora e tudo mais, e aí eu me vi aqui o dedo sangrando, e aí minha pressão começou a cair porque eu fiquei muito assustada. Aí eu sentei e fiz assim, furei meu dedo. Aí pronto, para tudo, cancela todo mundo, vai vir outra pessoa e tudo mais. O que a gente faz? São 11h30 da noite. Pra onde a gente vai em pleno sábado, domingo. Era final de semana. Era domingo. Domingo? Era domingo. Aí era um domingo e o que a gente faz, pra onde a gente vai e tudo mais. E minha mãe é um pouco desesperada, então eu não liguei pra ela, tava com outras pessoas e aí eu ainda não tinha o meu Corém, então não tinha um hospital de referência pra ir. Pra onde a gente vai? Emílio Ribas. E aí eu já surtei e falei, nossa, pera, calma. Vamos pro hospital do convênio, eu tinha convênio, fui pro hospital do convênio. E aí eu liguei pra minha mãe quando eu cheguei no hospital, já falando, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu só furei meu dedo com uma agulha que eu não sei de quem é, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, eu tô bem, a gente tá no hospital, vem pra cá. Ela chegou e aí o hospital, infelizmente, não sei se era protocolo daquele hospital em si, mas eles queriam saber mais da empresa, do paciente, do que era, do que de fato me tratar naquele momento, que eu tinha acabado de me perfurar com uma agulha já contaminada que a gente não sabia de quem era. E aí a gente começou a ficar lá, a gente ficou umas 2 horas no hospital, umas 2, 3 horas e nada se resolvia, nada acontecia, a gente pegou e foi embora. Como era domingo à noite, a gente esperou o dia seguinte, fomos num posto de saúde. Chegamos no posto de saúde, que é do SUS, a gente chegou lá no posto de saúde, bonitinho e tudo mais, onde todo mundo conhece. Teve um acidente com um pérfuro cortante. É aqui? Não, não é aqui, é lá embaixo. Lá embaixo onde? Na garagem das ambulâncias. Então a gente foi, aquela cena, eu tinha 17 anos, eu era estagiária, era o meu primeiro estágio, o primeiro contato com a enfermagem. A gente desceu lá e aí assim, era um corredor que não tinha piso, não tinha nada, era onde os ar-condicionados ficavam pingando, você já via toda aquela situação. E aí a gente chegou lá, aconteceu isso, tá bom, toma aqui, já toma 3 remédios enormes, parecia... O coquetel, né? O coquetel. Mas isso, só te cortando um pouquinho, mas pra gente poder entender. Sim. Mas isso sem passar por um pré-diagnóstico? Até 72 horas da exposição, ou não exposição ao vírus de HIV, ou qualquer um que seja, você tem que tomar esse chamado PrEP. Tá. Você toma esses 3 comprimidos. Eu tomei, aí a gente abriu a ficha e tudo mais, aí eu primeiro fiz uma bateria de exames para saber se eu já tinha alguma coisa. Porque se for contaminada,
eu já tinha, então não foi da contaminação. Tá. Então, para saber, eu tomei os 3 comprimidos, aí eu fui fazer os exames. Quando eu fiz os exames todos, eu não era contaminado, não tinha contaminado em nada, estava super saudável, e descobri que eu não era imunizada contra hepatite B. E aí foi mais um desespero do tipo... Imagino. E aí vendo aquela situação, vendo o local que eu estava, as pessoas que estavam lá, e eu só chorava, eu falava, eu já fui contaminada, eu tô doente, eu só chorava, eu não sabia o que fazer. Passamos na médica, não tinha nada, graças a Deus. O que vai ser agora? Olha, eu vou te fazer algumas perguntas assim, inimagináveis para mim, naquele momento, naquela idade. Com 17 anos. Perguntas do tipo, você tem relações sexuais em troca de comida? E aí eu, como assim? Ela, Protocolo. eu sei, protocolo. E ela falou, Sério? sério. Ela falou, você é abusada? E dessas perguntas desse culhão. E aí eu peguei chorando horrores, a médica tentou me acalmar, ela falando, olha, eu preciso perguntar porque é protocolo. Eu sei que não é, eu sei o tipo de resposta que você vai me dar, mas eu preciso. Falei, tudo bem. E aí eu fui respondendo tudo, aí ela falou que eu não era imunizada contra hepatite B e que eu ia começar um tratamento. Dali 28 dias eu ia ficar tomando todos os dias 2 comprimidos, que eram coquetéis anti-HIV. Aí, quando eu comecei a tomar, eu tinha muitos efeitos colaterais, então eu tinha muita ânsia, muita dor de cabeça e tudo mais. Então, fora os meus sintomas físicos, tinha aquela preocupação mental. É isso que realmente que eu quero? E se eu me expor de novo? E o que pode acontecer novamente? Se eu pegar hepatite B porque eu não estou imunizada? Porque aí começa a vir uma série de perguntas e aí talvez você até Sim. comece a lembrar da sua mãe, Falando, né, de por tudo que você não ela desistiu? falou. Ai, Por que será você que não era um saiu no meio? sinal, né? E agora, né? E aí começa a vir as dúvidas, né? Sim. E aí eu fiz todo o protocolo dos 28 dias e aí a cada mês, porque cada doença tem um tempo para aparecer no organismo. Então a cada mês eu tinha que ir no posto de novo para repetir os exames. Graças a Deus não tive nada, não peguei nada. Talvez a paciente não tivesse também nenhuma doença, graças a Deus, não peguei nada. Mas foi um boom, foi um choque do tipo, você acabou de entrar na faculdade, nos seus cursos, você tem 17 anos, é isso que você realmente quer? E aí foi um choque pra mim foi mais uma aprovação de sim, é realmente isso que eu quero. Eu passei por isso, se eu passar por isso, eu passo por isso mais umas 3 vezes. Esse protocolo de prevenção, ele prevenia quais doenças? HIV, Só HIV? somente HIV. E aí, nesses exames, você descobriu que era imune, que não estava imunizada à hepatite. Isso, a hepatite B, que é uma doença que passa por secreções. Então, sangue, como foi o caso da agulha, por sangue. E aí eram outras doenças, como hepatite B, sífilis, gonorreia, AIDS. Várias, né? Várias doenças que passam através da secreção por conta do sangue. E aí, todas essas doenças não eram preveníveis, somente o HIV. Então, o nosso desespero era esse. Tá, HIV não, mas e as outras? E a médica ainda disse, o HIV, muitas pessoas vivem com. É só você fazer todo o preparo e tudo mais, depois de alguns anos você nem transmite mais, você não precisa mais tomar um remédio, você não transmite mais, você tem o vírus, mas não tem a doença que é a AIDS. Mas e as outras doenças? As outras doenças é um risco mesmo. E aí você fica desesperada. Você Aí fala, vocês meu mundo imaginam. abriu, meu chão abriu, o que eu faço? Aí vocês imaginam a mãe, que nunca quis essa carreira. Surtou, Eu surtei. claro. Eu falei todos os dias, como ela falou do protocolo, essas perguntas, eu super respeitosa, né? Entrava na médica e falava, não, eu respondo. Eu respondo, ela tem 17 anos. Não, você não responde, quem responde é ela. Sim. Então, claro, ela contou da dor dela, mas assim, a minha dor era aquela... Eu pensava assim, se eu tivesse sido mais incisiva, eu teria convencido. Então, eu me arrependia por não ter convencido, tirado, usado o meu poder de mãe, de proibir, de não pagar faculdade, de não fazer um monte de coisa. E isso durou 1 ano. O protocolo é 1 ano. Como ela falou, porque a cada mês é uma doença, tem as famosas janelas, né? Isso, na verdade, todo esse protocolo dura 6 meses. Mas como eu não tinha imunização contra a hepatite B, a gente tinha medo de a cada mês demorar para... Porque eu tinha tomado a vacina, mas eu não tinha pego a imunização. Então, era um receio de quanto tempo seu organismo demora para mostrar que você realmente está com a hepatite B ou que você não está. Então, a gente ficou nisso 1 ano para ter a real certeza
de que eu não ia estar com nada, nem com hepatite B. Não doente. Em nenhum momento, quando você foi atender o seu próximo paciente para vacinar, você pensou em desistir? Não. Olha isso. Nenhum, porque Nunca. eu pensava, É total, isso é um risco da minha profissão. Eu lido com agulhas, até hoje eu lido com agulhas o dia inteiro, o tempo todo. É um procedimento e eu estou exposta ao risco, mas é um risco que eu sei que eu tenho que correr para atender o outro, atender o meu paciente. Em nenhum momento eu tive dúvida assim, naquele momento de essa é a área que eu vou querer seguir? Por que você não vai para uma outra área? Por exemplo, a biomedicina, você vai lidar com as amostras, não tem nenhum pérfuro cortante e tudo mais, mas eu nunca, depois que passou esse susto lá no posto, eu não desisti e continuei. Até hoje. Isso aqui é Eu também continuei. persistência, né? Eu também continuei, né? Então é persistência em dobro, né? Pra continuar e resistir, né? Persistir no que eu quero e ter que convencê-la de que é isso que eu quero. Exatamente. Assim, eu não tô convencida. Eu nunca estarei convencida. Ela sabe, ela tá aqui, super apoio, o que ela quiser, ela tira de mim, né? Eu tô do lado, mas eu tô todo o tempo assim, tem certeza? É. Mas assim, a gente pode fazer outra coisa, tá? Ó, eu faço o que você quiser. Eu já ofereci de tudo, eu já barganhei, eu já fui péssima, não é? Sim. Mas a pergunta que não quer Mas não calar, Bia, é isso que você quer pra sua vida? Eu acho que pra é. todo mundo. É isso que eu quero. Eu desconfio que seja. Passando por tudo isso, em poucos anos, já ter passado por tudo isso, ter cuidado de uma avó, ter passado por esse acidente, foi realmente uma provação de, tá vendo tudo que você pode correr o risco pro resto da sua vida? É isso que você quer? E o que você almeja dentro da sua profissão? Eu sempre almejei o cuidado, sempre, mas aquele cuidado em que eu vejo que é significativo. Não que o paciente tenha que agradecer, nem nada disso, mas o cuidado de você olhar para ele e ver, desde o primeiro dia que você atendeu até, sei lá, o último, o 15º, enfim, e aí você vê a melhora dele, isso para mim é o que sempre vai falar, tá vendo? É por isso que você escolheu, é por isso que você passa por esse risco. A satisfação, né? A satisfação. De você ver o A paciente satisfação, exato. indo embora, saudável. Sim. A enfermeira em si cuida de muitos papéis, muitos protocolos e tudo mais. Mas ela também tem muitas áreas do cuidado, principalmente em hospital. Em hospital é uma parte em que a enfermeira atua bastante, vamos dizer, com a mão na massa. Mas é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Hoje eu trabalho num laboratório de exames, então a maioria vai para lá para fazer exames de rotina, mas tem muitos pacientes que você vê, e aí assim, muitos pacientes, teve um paciente que eu atendi semana passada que ele estava com hepatite A. E aí ele todo amarelo, os olhos amarelos, a pele amarela, bem característico da hepatite. E aí eu atendi ele no primeiro dia que ele saiu da internação e ele estava fazendo acompanhamento para ver se a bilirrubina, enfim, os exames eles estavam melhorando. E ele falou, eu vou vir aqui todos os dias e se meus exames não melhorar naquele dia, no dia seguinte eu interno. E aí a cada dia eu ia atendendo ele sempre vinha no mesmo horário, eu ia atendendo ele e se eu não via, eu perguntava, e aí, o fulano veio? Como tá? Não, ele não veio. Então faz um tempo já que ele não vem, a gente fica, e aí? E agora? O que faz? Ele foi em outra unidade? O que aconteceu? Então, é mais do que aquele, do tipo, tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, você faz uma coisa, eu faço outra. É o real escolher aquilo que eu quero. Muitas pessoas entram na área da enfermagem achando que é fácil. Trabalha 6 horas, tudo mais, dá para trabalhar em 2, 3, mas é muita responsabilidade. Mas você trabalha em 6 horas porque é muita coisa, é muita carga. Eu fico pensando assim, né? Você lidar com vida, né? E assim, de uma forma tão direta, né? Sim. Que é o cuidado mesmo, né? Você saber receber esse paciente, saber acalmá-lo, né? Eu acredito até que quando você tem um paciente que é idoso, né? Ou um paciente que tem algum tipo de... Uma criança autista, um transtorno, sim, uma coisa assim. Sim. Então, você tem que ter um certo traquejo para lidar com isso, né? Eu não sei se existe algum tipo de protocolo para você acalmá-lo, para você recebê-lo, para você deixar que ele tenha essa confiança, né? No trabalho que você vai realizar, que é tão importante.
né? Então, quando a gente fala de profissões que você mexe diretamente com a vida de uma forma tão próxima, né? Você tem que pensar muito na responsabilidade que você está trazendo para si, Sim. né? Que é o que você vai doar de si para aquela pessoa, né? Hoje... Então, é realmente um ato, assim, uma decisão muito importante e tem que ser muito madura essa decisão, né? Sim. Hoje eu atendi um paciente que ele não tinha nada a ver com a área, ele era professor de engenharia. E aí a gente estava conversando e aí ele fez assim, eu admiro esse seu trabalho. Aí eu fiz assim, te agradeço, mas o porquê? Ele fez assim, porque eu não sei lidar com o público. Aí eu fiz assim, lidar com o público é difícil. Aí ele falou, me interrompeu e disse, ainda mais na área da saúde. As pessoas acham que tem direito de tudo, pode gritar por tudo e conseguir as coisas que quer na hora que quer. Eu falei assim, o meu trabalho, eu acho que fica um pouco mais fácil quando eu entendo que o paciente na área da saúde, independente se ele está saudável ou não, se ele vem fazer exame, ele está vulnerável. Então, ele está com medo de descobrir alguma coisa, ou ele está preocupado porque ele já tem alguma coisa e ele está precisando ver se ele melhora. Então, quando você entende que aquela pessoa ela está vulnerável e muitas das reações que ela tem por conta disso, facilita um pouco. Então, você deixa um pouco de lado, talvez, a grosseria ou a cara fechada da pessoa e você entende. Essa pessoa, às vezes, não está com uma cara fechada, ela só está preocupada, ela tem aflição, ela tem medo e ela está preocupada com o que pode acontecer. Então, você já alivia e, às vezes, você conversando com o paciente, isso vai melhorando. Então, ele vai se abrindo um pouco mais, às vezes depois ele agradece, e aí quando ele volta, às vezes você nem lembra, porque você atende muitas pessoas por dia. Quando ele volta, ele fala, oi, Ana, eu voltei. Aí você fala, oi, tudo bem, como que você tá? Nossa, eu falei de você, falei que quando eu viesse, eu trouxe meu filho, porque o seu atendimento foi tão bom, trouxe meu filho para coletar com você e tudo mais, e aí você vê que, às vezes você não lembra, mas o paciente vai lembrar. Então, se ele lembra, você sabe que todo o seu atendimento vai ser único para ele. Você nem lembra do paciente, mas para ele é único. E isso é o que muda. E é muito da sensibilidade do profissional, né? Sim. Porque você está sendo recebido ali, é como você falou, a pessoa já está vulnerável, ela já está assustada, né? Muitas vezes ela já inculcou várias coisas ali na cabeça dela e de repente vem um profissional, cara amarrada, o quê? Então aquilo já deixa aquela relação que é tão rápida a princípio, enrijecida. Sim. Né? E você precisa ter essa malícia, né, de entender, de olhar, de dar uma atenção, porque ele está carente ali naquele momento, né? Ele está só. Essa psicologia é sua ou é ensinada na graduação? Na graduação. Eu estou perplexa. Eu Não posso responder antes da Bia? Posso Com responder? certeza. Dá licença. O que você pôs na água dessa menina que eu vou pôr lá em casa? Ela tomou uma coisa, ela tomou uma coisa, você ensinou, né? Ela só é minha filha porque eu vi que não vi que você saiu dentro de mim. Não, você tava meio Eu grogue. tava meio grogue, eu não vi, então acho que você não é minha filha. Porque, cara, ela fala cada coisa que eu simplesmente, assim, eu desacredito. Quando eu falei, eu sempre falei isso pra ela, que eu queria, mesmo desde que ela era pequenininha, que normalmente a mãe ama o filho, né, Bê? Sim. Normalmente ama. Mas você amar o ser humano que esse filho se transformou é muito difícil. É mais difícil, né? Sim. E eu tava vendo ela falar aqui e eu me emocionei, mas ninguém nem viu, só a Mércia. Ninguém nem viu, só a Mércia. Só a Mércia. Porque eu sou emocionada. Porque assim, ela tem isso, é dela, esse cuidado é dela. Ela fazia isso comigo quando ela era pequena. A gente por vezes fala, né, até hoje, a gente muda os papéis. Eu acho que a gente nunca teve papel de mãe e filha de verdade. Mãe e filha, e sempre mãe e filha, né? Não é bem? Sim. Eu acho que de alguma maneira, eu não sei te responder, e nem ela vai saber. Porque isso é muito dela. Ela não foi ensinada, é dela, o cuidar é dela. Então, quando eu estou em sã consciência, eu até penso em me arrepender de fazer tudo que eu faço. Mas aí o meu lado egoísta, que continua não querendo que ela seja, apesar dela já ser há muito tempo,
É porque eu acho que não precisa disso, porque eu, sei lá, não cabe aqui eu colocar, ela já sabe, né? Mas ela não se demove, ela é isso, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou desistir, mas eu nunca vou conseguir, porque é dela, ela é assim, ela cuida, ela não cuida só dos pacientes dela, ela cuida de todo mundo, ela cuida até de quem nem precisa, né? Ela faz isso. Sim. É uma doação. Ela é. Respondendo a sua pergunta, esse negócio se é meu ou se é ensinado, mas eu acho que é como ensinado em qualquer faculdade, de qualquer área, que é aquela célebre frase, né? Você está cuidando do amor de alguém. E isso é colocado para nós, só que eu acho que tem muitas pessoas que às vezes lidam com aquilo do tipo, tá, é só tá falando aqui na faculdade, assim como fala, na prática é outra coisa, é o amor de alguém até a pessoa gritar com você, é o amor de alguém até vir pra cima de você. Então acho que é um pouco do que é ensinado, mas é um pouco do cuidado. Então você vê muitos profissionais que se destacam, que se doam e fazem isso porque realmente gostam e não porque é ensinado. Porque o que é ensinado até o tempo da faculdade. Muitas vezes no estágio mesmo, muitas pessoas já não terminam a faculdade porque não conseguem lidar com isso. E eu acho que vai um pouco dos dois, do que é ensinado e que isso é meu também. Como minha mãe colocou, eu às vezes não sou muito meiga, eu não sou muito cuidadosa, mas da mesma forma que eu posso ser um pouco bruta, eu sempre estou por trás cuidando. Mesmo que depois que passar o furacão, falar, nossa, você estava ali. Eu falo, eu estive ali o tempo todo, por trás, às vezes você não viu, eu não sou daquelas pessoas, nossa, quer me dar um abraço? Mas assim, o que você precisar, igual quando eu vou atender criança, que foi aquilo que você falou. Sim. O meu irmão, ele tem autismo e tem alguns outros transtornos mentais, e ele tem pavor de agulha, de hospital, de tudo. E ele teve Covid e muitas vezes ele ficou internado. E ele só deixava fazer qualquer procedimento se eu estivesse com ele. Porque ele falava, ele me chama de Abá, minha calma, Abá. E eu ficava, Pedro, você tem que deixar fazer. Porque isso, explicando. E eu vi por ele conseguir deixar fazer, por ter vários transtornos. E mesmo assim, com toda a força que uma criança autista consegue ter na hora do desespero, ele conseguir fazer, eu comecei a levar isso para o meu trabalho. Então, a gente atende muitas crianças e aí as crianças chegam desesperadas, os pais mais desesperados ainda por estar passando, eles acham que está passando aquela cena, aquela situação toda e está todo mundo julgando. Quando chega a criança fala, olha, a tia vai fazer isso. Tudo bem? Não tem problema ter medo, não tem problema chorar, não tem problema você espernear, mas a gente só precisa que você deixe fazer. E aí, às vezes você vai conversando com a criança, independente se ela tem 5 anos ou se é um adulto que tem 40, 60, enfim, quem tem medo, tem medo. E aí muitas dessas vezes a gente lida com isso e volta para aquilo que eu disse, é você saber que a pessoa está vulnerável, que ela está com medo, mas se você explica, se você fala, se você tem o cuidado ali, tudo flui muito melhor. Eu acho que é uma forma de você ter a confiança da pessoa, né? Fazer com que ela confie naquilo que você está passando. E não de uma forma imposta, mas de uma forma amável, né? Porque tudo que você traz no seu falar, no seu gestual, que você dá atenção, que você traz com um certo conforto no seu falar, com um certo amor, a pessoa se derrete. Se derrete no sentido de, aqui eu posso confiar, sabe assim? Porque elas já vêm armadas, né? Na minha profissão, na sua profissão, na sua, então, né? Não tem mais medo ainda. Nem se fala, a gente já vai assim, né? Parece que os gatinhos assim, eu vou com as te falar garrinhas, uma né? coisa que a minha psicanalista fala, ela te suporta. Sim. Você tem que ser suportada, porque senão você não aguenta, né? Eu acho que é esse o seu papel também, né? De suportar. É isso, Andressa? E assim, eu já me emocionei 2 vezes e ninguém viu. Eu vi. Ninguém diga que é pra mim. Eu vi rabo de olho. Atenção, eu tô fina
elegante e sincera Então, é hoje. que quando eu tô falando, Você eu olha pra presto ela. atenção nela. Eu não fico olhando pra ela. Deixa eu ver se ela tá emocionada. Não, deixa eu ver olhando. Eu pus óculos de propósito. Uma coisa que é muito, muito legal de falar é assim, ela tem 21 anos. 21. Ela tem 21. É muito nova. Ela é muito pouco nova. tempo Pode de começar e tem tanta Ela- maturidade. Por isso que eu falei, Exato. maturidade. Maturidade. E ela começou essa vida pregressa dela. Maturidade, e enquanto a Ana Beatriz estava falando de que eu posso ser, eu não sou meiga, mas às vezes eu sou bruta, eu defino você como equilíbrio. Sim, Ela? Exato. Ela é a pessoa mais né? equilibrada da face da Terra. De novo, não sei quem educou. Porque assim, ela é muito jovem Muito. pra ter tudo Uma isso. bagagem, né? E como ela falou, e eu falei do protocolo HIV, imagina a minha mente, a minha psique, vendo a minha filha de 17 anos passando por um protocolo HIV. E foi muito jovem, muito jovem. Então, assim, tudo que eu vejo hoje, eu tenho um baita orgulho, né? A menina foi promovida estudando. Ela nunca foi estagiária, ela sempre foi profissional. Então, assim, ela está galgando aos 21 anos, não sei nem quantas vezes ela já foi promovida, e porque ela é muito boa, né? E também, a gente não vai falar o nome de onde você trabalha, a gente pode falar. Quando ela... Há quanto tempo isso que você arrumou esse emprego nesse? Em você tá? novembro de 2022, Ela chegou, eu me lembro disso, ela tinha mandado um currículo, claro que contra a minha vontade, pensei, ela vai mandar, ninguém vai chamar, graças a Deus, tomara, né? Eu rezando pra que ela não fosse... É verdade ou É mentira? verdade. Ela mandava, pensei, não, imagina, nem vão ligar pra ela. É um laboratório grande, falei, nem vão ver. E eu torcendo pra que ninguém visse. Por que, André? Porque eu não queria. E vou te falar o que eu fiz. Péssimo. Não façam isso, isso é Mas péssimo. o que motivava você a não querer? Qual que era o seu receio? Eu Qual era o teu pensava medo? assim, Era o trauma ainda? Era primeiro o protocolo, porque para nós tinha sido muito pesado. Imagina a sua filha de 17 anos perigando ter um HIV. Um HIV que... desculpa a ignorância, eu não sou da área da saúde. Mas que condenava, sim, a minha filha para o resto da vida. Eu não queria. Como mãe, para mim isso foi péssimo. Eu pensava assim, cara, eu vou ser ridícula, mas você perguntou. Eu não queria porque eu não queria. Ela simplesmente Chegou, não queria. eu não queria. Ana, você vai... mãe, fui chamada nesse laboratório X. Eu falei, imagina, lá na PQP. Não era. Dava pra ir. Aí, você vai ganhar quanto? Ela, X, eu falei, eu pago. Foi? A esse ponto, A você... esse Esse ponto não, você imagina outros E não piores. foi Você um só- dia, não foi no dia foi que um eu falei dia, que eu fui até hoje. contratada. Quanto até que hoje. você ganha? É ridículo, é péssimo, não é? Eu sei, eu sou péssima, eu não acho que ninguém deva fazer isso. Isso vai contra tudo que eu aprendi, tudo. Mas aqui eu me É uma proteção. escondo por ser mãe, claro. é. Você não precisa trabalhar, gatinha. Fica aqui, mamãe dá tudo. Inclusive, paga esse salário. Fica em casa. E tentei uma, duas, eu rezava, não é? Pensava, ela não vai passar. Ela não vai passar. E ela passava. Porque, Não, assim, prezava, ela passava. Minha mãe falou que eu nunca fui estagiária, mas eu fui. Mas eu quis dizer no sentido de você já ter começado muito cedo, Sim. né? No outro emprego que você tinha, você também era funcionária, Eu né? era- Não eu era fui- estagiária. Não, eu fui estagiária nessa clínica de vacina, eu fui estagiária numa clínica de oftalmologia É verdade. por 1 ano e meio. Só que eu trabalhei como era estagiária de enfermagem, depois de um tempo que você tá na empresa, e era uma empresa pequena e tudo mais, você começa a ser uma profissional que paga um pouco. E aí eu trabalhei em todas as áreas, trabalhei em tudo, e aí trabalhava em centro cirúrgico, tudo mais, também correndo riscos e tudo mais. Enfim, saí da empresa porque eu quis, eu tinha acabado meu contrato também. E aí eu saí num dia, aí eu mandei currículo, 5 meses depois foi quando me chamaram para esse primeiro CLT, que eu tô até hoje, faz desde novembro de 2022. E aí foi quando ela, a priori era para ser na Brasleme, a gente mora na Anália Franco. E aí falou, não, você não vai, você não tem carro, você vai para lá como? É para entrar às 6h30 da manhã. Mamãe não vai levar. Não vai levar, e eu falei, não, tudo bem, não vai levar, não leva, eu vou de ônibus, eu vou acordar cedo, eu vou, não tem Isso aqui é problema nenhum. determinação. E eu imagina, ônibus, metrô,
5 da manhã, tá louca, não vai. Então, Zona tudo pra mim... Oeste. Tudo que você acreditou que seria o empecilho foi o Isso. gás. Eu colocava E aí, empecilho. nessa unidade da Brasleme, era uma unidade nova, não tinha sido nem inaugurada ainda. Como não tinha sido inaugurada e tudo mais, eu ia treinar em outra unidade. E esse laboratório ele tem muitas unidades na Zona Sul. E aí, onde você vai treinar? Na única que tem na Zona Leste. No Anália Franco. Do a lado 6 de casa. minutos de casa. 6 minutos de casa. Na sua cara, né? Foi. 6 minutos da E aí nossa eu falei, olha que Lindo. bom, fui pra lá. Fiquei treinando lá e tudo mais. Gostaram do meu serviço, tanto que eu não pedi, mas ofereceram. Eu falei, se quiserem me deixar aqui, eu prefiro ficar mais perto da minha casa e tudo mais. Então vamos te deixar aqui, você é uma ótima profissional, a gente vai brigar pra você ficar aqui. Brigaram, estou lá até hoje. Não, e eu Sim. pensava assim, vão mandá-la pra lá. Mandando, eu vou Ela falar, vai bom, desistir. eu não vou ajudar. Assim, vai desistir. Imagina, garota, vai 5 horas da manhã. Não vai. E eu vou inventar mais um monte de outras coisas. Quando ela falou, me deixaram aqui, eu pensei, eu não acredito. Tinha que Dá pra ser, ela ir a né? Tinha que pé da ser. nossa casa. Então eu sempre, e eu continuo tentando até hoje. Você já percebeu que não dá, né? Não Mas eu dá. não desisti. Aí ela teve Mas eu ainda... acho melhor você desistir. Tá bom. Ela ainda teve um terceiro tapa de luva de pelica. Foi quando eu falei assim, mãe, me ofereceram uma promoção. Como assim? Você olha pediu? isso. Você não tá graduada ainda, você não tem o seu diploma ainda. Sim, mãe, eu sei, mas me ofereceram a promoção e eu aceitei. Como assim? Aceitei. Você não falou com a mamãe? É engraçado é que Exato. tudo o contrário, né? Tudo, eu vou por esse caminho. Contra. É tudo. Não, É você é do contra. total. E aí Total. foi o terceiro e ainda teve o quarto, porque Nossa. na empresa você pode ser promovida a cada 6 meses. Então eu fui promovida em dezembro. Quando foi fevereiro, ou seja, 2 meses, 2 meses depois. 2 meses depois, me ofereceram outra. E falaram, vem, eu falei, eu não posso porque o sistema não libera. Não posso É ser- burocrático, É burocrático, o sistema não libera. E aí falaram assim, então quando que você pode? Eu falei, tal tempo. Então tá bom, então a gente vai te esperar. Me esperaram mais 6 meses para eu ser promovida novamente, uma promoção que eu também, lógico, estava lá, mas assim, não pedi, não cheguei na minha chefia e pedi. Foi assim, olha, a gente tem essa vaga pra você, você quer? Eu falei, quero, mas eu não posso. Eu pensei, eles vão oferecer pra outra pessoa. Não, a gente espera, 6 meses. Aí eu pensei de novo, né? É o que ela quer, não vai conseguir. A mamãe faz o quê? Tá vendo? Não deu certo. Lembra a proposta que eu te fiz? Eu já fiz várias propostas indecentes. Várias, né, Bê? Sim. Eu não tenho vergonha de nenhuma. E vou continuar fazendo. E aí eu falava, então, bora, mamãe não ofereceu? Vem aqui, volta aqui. E ela, não. Mas acho que já tá na hora de parar. Mas ela foi fazer um teste, sei lá, uma entrevista no hospital, lá na PQP. Eu rezei, falei, ela não vai passar. Tomara que ela não passe, isso é horrível, isso é ridículo. É o que ela quer. Mas assim, hoje eu não entendi ainda. Eu acho que eu não vou entender, né? Mas eu aceito que é uma determinação dela, é uma escolha dela. Eu sei que ela nasceu para isso, ainda mais porque ela tem uma mãe que fala todos os dias, né? Não é que eu quero que ela desista da enfermagem, eu só queria que ela pegasse um outro caminho usando isso. Mas ela não quer, né? E vou falar aqui para até que todo mundo entenda. Por mim, ela pegaria o caminho da estética. E ela é totalmente contra. Enfermeira raiz. Enfermeira raiz. Bia, você é muito jovem, comentou do seu avanço, das suas promoções. E nós sabemos, segundo o COFEN, né, o Conselho Federal de Enfermagem, que 85% do corpo de enfermeiros são mulheres. Sim. Você tão jovem, como é que você vê a rivalidade entre as suas colegas ou é mito? Realmente hoje está mudado, as mulheres estão com o espírito da sororidade. Me conta um pouquinho mais aí se isso é mito ou se isso realmente existe. Eu acho que na área da enfermagem, infelizmente, é uma classe não muito unida.
Então, um sempre quer puxar o pano do outro, um quer sempre tirar o seu da reta, e eu acho que isso independe de ser mulher ou não. É simplesmente jogar no do outro que é mais fácil. Mas essa questão da mulher, ainda assim, é um mito, mas que está diminuindo. A cada ano que passa, você vê que diminui. Acho que após a pandemia, a gente se viu muito precisando da ajuda um do outro, perdendo muitas pessoas, muitos colegas de trabalho. E aí você falava assim, eu tenho que me apegar a quem está do meu lado. A enfermagem é majoritariamente mulheres, mas acho que por ser do cuidado, quando você vai em hospitais, em clínicas, os pacientes, independente de serem homens ou mulheres, preferem mulher, falam que cuida melhor, fala que trata melhor, que tem um cuidado, um carinho a mais e que também é mais... segue mais as regras, enfim. Então, acho que por este caminho, às vezes as mulheres se dão bem na enfermagem por este lado. E eu acho que essa sororidade independe da profissão, independe. Muitas vezes a gente vê, hoje eu trabalho no laboratório e nós somos em 40 pessoas e são uns 12 homens somente que são os recepcionistas e manobristas. Todo o resto da área da saúde é mulher. O corpo em si o corpo mulher, né? da saúde é mulher. É o cuidado, né? É o cuidado. A gente nasce com boneca no colo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você, tão jovem, né? Numa área que é tão, assim, que exige tanta dedicação, tanto cuidado, tanta atenção. Você vê dentro da sua área, ou até mesmo no seu curso, você vê que é uma gama muito grande de jovens, ou você vê que não tem tantos jovens assim nessa área? Como é que você enxerga o mercado de trabalho na sua profissão? Quando eu comecei na faculdade, na graduação de enfermagem, tinham muitas pessoas jovens, mas que a maioria saiu. Então, a maioria de jovens saíram, que era a grande maioria da faculdade, porque às vezes não sabe se é aquilo que realmente quer, é fácil, minha mãe é enfermeira, minha mãe é médica, tá ali, muita gente, não passei em medicina, vou fazer enfermagem, achando que é assim, não é. E aí, acho que por este fato, começa com jovens, mas termina não sendo. Então, muitas pessoas são técnicos há 20 anos, há 30 anos e falam, quero ser enfermeiro porque me identifiquei, recebi uma promoção, preciso ser, é uma área que eu gosto, quero avançar na minha carreira. E faz a enfermagem, continua se dando muito bem, porque já era um profissional, já sabia o que era, já sabia lidar com o público, já sabia lidar com todos os processos e tudo mais. Então, é uma área que, assim, você realmente tem que saber para onde você está indo. Não é fácil, tanto mental quanto físico, não é. Por vezes eu falo, quando eu estagiava por conta da faculdade no hospital, por vezes o estágio eram 4 horas, mas às vezes eu ficava 6 horas lá, ultrapassava, e nessas 6 horas eu não ia no banheiro, eu não bebia água, eu não comia, então, e eu não sentia nada, eu só sentia quando eu chegava em casa e falava, tô cansada, agora sim eu vou fazer tudo, mas é uma área de muita dedicação, então acho que você tem que saber o que você está fazendo, independente de ser jovem ou não. Acho que você não sendo jovem e sendo da área da saúde, você já tem isso em mente e você já entende um pouco melhor. Mas, como eu falei, eu nunca tinha trabalhado, então acho que, como eu também tenho outras colegas que também se dão muito bem, que já se formaram enfermeiras, já estão trabalhando como em hospitais grandes e tudo mais, aquilo, é você saber entender que você está naquela área para fazer aquilo, você escolheu aquilo, ninguém pegou na sua mão e falou, vamos fazer. Ou se fez isso, você terminou a graduação e pronto, não segue. E como que é a recepção pela equipe, né? Você vai trabalhar num hospital, ou numa clínica, ou no laboratório, enfim. Como que é a recepção desses jovens nesses ambientes, né? Existe algum tipo de... sei lá, uma certa discriminaçãozinha, né? Sim. Deixa meio que de lado para ele se estrepar, né? Como é que é isso? Como é que você sentiu a sua chegada nesse ambiente? Quando eu cheguei no estágio na clínica de oftalmo, que era
o lugar que eu trabalhava com mais pessoas, na clínica de vacina, trabalhava sozinha vacinando, então quando eu cheguei para trabalhar com outras pessoas, os jovens, assim como eu, na mesma faixa etária, é tipo, nossa, que legal, vamos trabalhar, vamos se ajudar e tudo mais. As pessoas que já estavam lá há mais tempo e que, mesmo sendo a minha chefe, ou eu não tendo risco nenhum de, nossa, ela pode pegar o meu cargo, já falava assim, nossa, ela é tão nova, o que ela sabe? Vamos ver se ela realmente sabe. Vamos jogar ela para os lobos, fogueira, né? vamos jogar ela na fogueira e ver como que ela vai lidar. Foi um dos motivos pelo qual eu quis sair daquela clínica. Eu trabalhava e assim... Eu sou estagiária, eu tenho que fazer, você tá falando que a culpa foi minha, não foi, mas eu tenho que te provar, além de eu fazer todo o meu serviço, eu ainda tenho que te provar que não é culpa minha, que eu sou uma profissional decente, que sigo regras, protocolos e tudo mais. Mas acho que quanto mais velho, mais bruto é na recepção. E eu acho que às vezes os mais velhos não conseguem entender que a área da saúde se renova a cada ano. Então, quanto mais novo você é, mais você sabe. Não tem experiência prática, manuseio de técnicas, mas quanto mais jovem você é, mais conhecimento dos novos protocolos você tem. A técnica você vai aprender praticando, também, né? exato, na experiência. Mas a experiência, você só consegue ter experiência se você souber como fazer na teoria. E a teoria muda, assim, a cada mês, a cada ano, e aí eu acho que fica nessa do meio que o receio de ela sabe mais do que eu porque ela é mais jovem, então pode ser que ela pegue o meu cargo, me demitam porque ela é boa, ela é jovem, ou ela não sabe nada porque eu sou mais velha, sou mais experiente, ela não sabe nada, vamos ver qual que é a dela, vou tirar ela daqui. Então, acho que tem muito dos dois. Né? Que é aquilo que a doutora Mércia falou agora há pouco, né? Que deveria ter uma união, né? Sim. A questão da sororidade, enfim, mas e não tem, Não. né? Infelizmente, né? Que um agrega o outro, né? Você está chegando com uma bagagem nova, com novos conhecimentos que pode trazer para esse daqui e isso unir, fazer força. Exato. E você replicar isso, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira de Sim. você. Né? Você só agrega. Sim. Né? E, infelizmente tem isso em todas as profissões também, né? Mas Sim. eu queria saber se nessa área também é muito... Infelizmente, né? sim. Que pena, Bi, né? a gente está chegando ao final do podcast, por mais incrível que possa parecer, Mas já já. nem percebi. também não. Só porque fui avisada. Não Porque por acredito. trás da gente... Tainá avisou, com Tainá certeza. avisou. É Ela que eu olha tô pra meio mim. que, né, de costas mas ela pra olha ela. pra mim. Mas eu vou terminar, Tainá, calma. Mas eu queria que você falasse uma coisa que é muito interessante, né? Até pra eu tentar limpar um pouco minha barra. Ficou um pouco suja. Tá precisando. Um pouco Muito. Um dos motivos, e claro que é pessoal, eu sou sua mãe, de não querer que você lide ou que você lidasse com a área da saúde é porque eu não lido bem com uma coisa que para ela é natural, que é o quê? A morte. Eu, Andresa, não sei lidar com a morte, né? A Bia sabe muito bem. Eu também acho que ela veio também pronta para essa área. Então, eu só estava lembrando das vezes que você... Lembra que você atendeu aquela mulher uma vez? Sim. E que poucas vezes a Bia chegou em casa muito mexida com alguma situação, né? Então, só estou querendo te reviver nisso para que você fale só um pouquinho para a gente concluir o que é você lidar com a morte. Por que você lida nessa situação, que era uma situação rápida que a mulher sofreu um assalto, né? E tentou reanimar. Foi uma situação bem... me abalou bastante. Você já conta, então? Conto. Deixa eu só concluir aqui. Sim. Aí você já conta. Então, é dessa mulher que eu queria que você falasse. O fato de você participar de partos, né? Porque ela traz a vida, né? E isso é óbvio. E o seu dia a dia mesmo, né? Eu me lembro quando você, eu não sei como fala, limpou, ajustou, cuidou de um corpo. Eu não sei como que fala isso. Preparou um corpo. Então, são 3 situações. Uma de preparação que todo mundo precisa, uma de uma morte muito súbita e outra de um nascimento. Início, meio e fim. Início, meio e fim.
E aí, eu queria que você concluísse o nosso podcast falando sobre isso. Sim, a situação que ela comentou sobre a mulher de assalto foi o seguinte: a gente estava no hospital público do Tatuapé, e eu estava fazendo estágio. Então, é um hospital que chamamos de porta fechada. Porta fechada é porque se você sofre um corte, alguma coisa, você não pode chegar lá, que você vai ser atendida. Então, se você só entra, você só vira paciente se você for da UPA, dos policiais ou do corpo de bombeiro. Tem um encaminhamento, né? Encaminhamento, exato. Tá. Se você só pode ir para esse hospital ser atendido dessas 3 maneiras. Ou seja, só vão vir os piores casos, porque são só os policiais, corpo de bombeiros e a UPA que leva. Então, a gente já estava numa demanda grande de paciente, então o estagiário já não era mais estagiário, era funcionário, porque precisava de gente para trabalhar. E aí a gente recebeu um comunicado de que a polícia estava trazendo do Águia uma mulher de 47 anos, psicóloga, que tinha, na Vila Formosa, que tinha parado o carro para mandar mensagem para a filha e levou um tiro de um assaltante na lateral do tórax. E aí, na hora que falaram isso, me veio em mente direto a minha mãe. E aí, quando a paciente chegou, é aquele negócio. Acabou a sua mentalidade pessoal. Pelo menos eu consigo discernir muito isso, separar totalmente. Então, vamos lá e tenta reanimar, e droga vasoativa, e massagem, e compressão, tudo que você possa imaginar. A médica não queria desistir dela, então a gente ficou 2 horas tentando reanimar. E assim, já não é protocolo 2 horas, a gente ficou a mais do tempo. Não pareciam 2 horas e a gente ficou, e enfim ela veio a óbito. E aí na hora que ela veio a óbito, que eu caí em mim e falei, putz, poderia ter sido a minha mãe, perto de onde a gente trabalha, mesma situação, carro parecido, a mulher era parecida com a minha mãe. Tudo aquilo, e aí foi que me abalou bastante. Eu tinha estacionado o carro na frente de uma delegacia. E aí, eu sempre estacionava o carro na frente dessa delegacia. Só que naquele dia não tinha vaga, parei em outra rua, uma rua paralela. E aí eu fui embora, eu fiquei 2 horas a mais do horário de estágio. Eu fui embora, já era de noite. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu não acho na frente da delegacia, mas eu deixei na frente da delegacia. Roubaram meu carro. Entrei na delegacia, roubaram meu carro, desesperada, liga pra minha mãe e tudo mais, o que eu faço? Até que um policial, de novo, é aquele negócio de saber que a pessoa tá vulnerável, ele me viu toda de branco, descabelada, ele sabia do que tinha acontecido, né, enfim, e aí ele fez assim, calma, vamos procurar seu carro. Eu falei, tá bom, e eu chorando, vamos procurar seu carro, a gente ficou, achamos meu carro, e eu, nossa, me desculpa, me perdoa, eu tava no hospital do Tatuapé, aconteceu isso, ele falou, eu tô vendo o seu desespero, fica tranquila. Eu falei, tudo bem. E aí aquela foi uma situação que me abalou. Uma outra foi quando eu preparei o corpo de uma paciente, também a mesma coisa, ela tinha morrido da mesma doença que a minha avó, ela era parecida com a minha avó, a mesma idade. No primeiro dia a gente chegou no estágio, a gente foi passar as visitas para os pacientes. Passei, a gente cumprimentou ela, conversou com ela, ela tinha vindo de uma cirurgia, eu não estava muito bem, estava num estado muito grave, mas a gente conversou com ela, então ela estava falando e tudo mais. E aí, final do estágio, a paciente veio a óbito. A gente precisa preparar. E a gente, vamos preparar. Quando a gente entra na sala e vê que era ela, deu um choque. E aí eu fui preparar o corpo e tudo mais, e aí eu comecei a lidar e comecei a lembrar da minha avó, porque ela era extremamente parecida também. Acho que as situações às vezes vêm pra te mostrar se é realmente isso que, tipo, pra te testar. E aí aquilo me abalou, eu precisei sair de sala um pouco, eu saí de sala, respirei 5 minutos, falei, gente, assume aí porque eu não tô conseguindo. Aí voltei, terminei de preparar e tudo mais e segui. E a situação do parto também, que foi o primeiro parto que eu auxiliei, era uma cesárea. E aí não sou muito de me emocionar, mas me emocionei, não tinha nada para se emocionar, era simplesmente uma cesárea. Mas é aquele negócio, você tá lidando com a vida ao nascer, ao chegar, o meio da vida, o final da vida, e você participa de tudo. E eu falo, acho que é por isso que eu não quero continuar, não quero seguir pelo caminho da estética, mas talvez quando eu estiver para me aposentar, ou como um segundo trabalho. Tem tanta vida pela frente, né? Um segundo trabalho ou algo do tipo, porque
O lidar é você saber que você está realmente cuidando, você não Tá fazendo algo você, de bom. Você está fazendo algo para mudar a vida daquela pessoa, para cuidar, e eu participo daquilo, eu sou importante. Às vezes não vai lembrar, mas enfim, é a mesma coisa, o paciente chegar e falar: eu trouxe meu filho para você fazer porque eu vi o seu cuidado, eu vi o cuidado da sua amiga, da sua colega, chama ela porque eu quero ela. E você fala, isso é gratificante, é saber que a pessoa no estado mais vulnerável, ela ainda assim conseguiu lembrar do seu rosto, do seu nome. Então isso quer dizer que você foi importante, mesmo com todos os problemas que ela estava passando, você foi importante. Acho que esse é o resumo daquele negócio: eu trabalho com amor, não por amor, porque todo mundo trabalha por dinheiro, porque precisa, mas eu trabalho com amor. E quando você trabalha, você é feliz naquilo que você faz, totalmente, tudo flui, né? Totalmente, sim. Aqui você chega cansada, você tá cansada, mas você trabalha e é uma pessoa que fala: nossa, que bom te ver. E aí, você terminou sua faculdade? Nem lembrava que a gente tinha conversado daquilo. Às vezes o paciente tem medo, você precisa falar para distrair ele de qualquer coisa. Então você começa a falar, é nisso que você vai convencendo ele, vai conversando com ele, distraindo ele. E aí ele fala: e a sua faculdade, você terminou? Você fala: nossa, eu não lembro dele, mas terminei. E você, como você tá? Como tá a sua vida? Aí você olha o colar. Tem um menininho, uma menininha fala: sua filha, seu filho, como tá? Tá bem? Ai, tá bem, você lembrou? Lembrei. Lembrei sim. Mas é todo aquele negócio pra você cuidar e você saber que você tá lidando com aquilo. Nossa, é o que eu amo fazer. E eu vou sempre fazer, independente do que você diga. É um total respeito e vocação pela vida humana. Não tem Vocês viram, né? Não tem o que fazer, né? Eu vou te agradecer, porque eu sei que a sua mãe merece esse grande final. Eu vou deixar para ela. E eu vou falar para você uma frase que eu achei maravilhosa de Florence Nightingale, a primeira enfermeira mundial, que eu acho que personaliza totalmente a Ana Beatriz. Eu acho que eu vou me emocionar, porque eu quero ter uma filha assim. Essa daí vai ter outro mundo. Para entender os pensamentos de Deus, devemos estudar as estatísticas, pois elas são as medidas do que Ele propõe. Então, Ana Beatriz, que bom ter um ser humano criado por Deus como você. Obrigada por existir. Obrigada. E eu vou deixar com muita emoção, né? Acho que todo mundo aqui está se sentindo um pouco mãe orgulhosa. E não seria por acaso uma enfermeira ser comemorada no Dia das Mães neste ano. Migas, faça as suas palavras aí, que eu acho que a emoção diz por nós três. Exatamente. Olha, que bom. Porque, como você mesmo percebeu, eu nem percebi a hora, porque estava tão gostoso ouvir uma pessoa tão nova, com tanta bagagem bacana e tanta determinação. Até enquanto a gente estava aqui falando, eu estava pensando: meu Deus, dias de luta, porque é uma luta você conviver com a sua mãe o tempo inteiro, colocando obstáculos. Você não vai. E ali fervorosa na oração para que as coisas não deem certo para você. E de repente tudo é tão favorável que é impossível você não aceitar o que o universo traz para você. E ele traz isso para você por conta do amor que você tem a essa profissão. Né? Então, tudo é muito, entre aspas, facilitado para você em meio a tantos obstáculos que a tua mãe coloca. Né? Então, foi tão gostoso ouvir essa sua experiência, essa sua dedicação. E olha que curioso, né? A gente pensa: poxa, mas o enfermeiro é um contato tão rápido que você tem, né? No caso dela, que ela trabalha com vacina, então é uma coisa tão rápida. Mas olha quanta coisa ela consegue extrair do paciente. Vai ter que voltar. Porque olha só que barato. Ela senta, ela conversa, mas é um momento assim, tão 5 minutinhos ali, ela consegue acalmar e consegue entender e saber do outro, e o outro saber dela. Mas por quê? Porque ela trabalha com amor. E quando você trabalha com amor, a primeira preocupação não é só você saber o nome da pessoa que você está recebendo ali, colocar a fitinha no braço dela, encaminhar o quê?
é você conhecer essa pessoa, é você receber, é você entender, é você acalmar, porque ela já vai com medo, ela já vai apreensiva, é você passar para ela essa sensação de segurança. Sim. E você, tão nova, tão assim, recém-chegada na sua profissão, você faz isso com maestria. É por isso que você está onde está e com certeza você tem muito degrau ainda para subir nessa sua vida. E parabéns, parabéns, porque você realmente, você não vê fronteiras para o teu caminho. Parabéns mesmo. Viu? Obrigada. Agradeço a tua participação aqui, muito bacana mesmo. Obrigada. Bom, eu vou falar. Chorando, mas eu vou falar. Agora eu tô vendo que você tá chorando. Agora eu tô. Cara, eu te falo todo dia. Você é o meu puta orgulho. Eu tenho orgulho de você por quem você é. Eu não vou desistir. De me fazer desistir. De te fazer desistir. Já é, né? Eu tô brincando. Independente do que eu ache, do que eu queira, você está onde você está, ainda mais porque você sempre foi e sempre me deixou muito claro que você queria. Então, por todas as minhas entradas, as minhas negativas, as minhas rezas, você sempre me mostrou que você queria. E isso eu tenho um baita orgulho. Você nunca deixou nem que eu, que sou sua mãe, né, te demovesse disso. E quando eu falo de você, todo mundo sabe o orgulho que eu tenho de você. Ai, a Bia é linda. Ela é. Mas ela é linda, mas você não faz ideia do quanto ela é linda. E eu não falo só para as outras pessoas, eu falo para você. Então, como a gente vai jogar aqui, né, o nosso podcast no mês de maio, e não é clichê, no Dia das Mães, eu que agradeço o presente, porque é você que fala, não é? Quando você era pequenininha e você fala até hoje, que foi você que me escolheu. E eu sinto um puta orgulho por ter sido escolhida por você, né? Eu ouvi uma coisa, é verdade, eu sempre ouço, ela é muito melhor do que eu. E ela é, e eu acho isso um tesão de vida, né? Então, segue na tua carreira. Continue falando para sua mãe que ela é louca, que ela não determina nada. Estude, estude. Quando você cansar, você estuda ainda mais. Eu não quero enfermagem, mas você tem 2 pós-graduações para fazer. E a gente já vai te colocar na 3ª, porque você sabe que é importante. E você vai estudar e vai galgar ainda mais. Um dia você fez assim para mim, eu não quero outra profissão, porque eu quero ser a melhor enfermeira. E eu não espero menos do que você, porque a gente tem que ser melhor em tudo aquilo que a gente se propõe. Você já é nessa idade. Imagina quando você tiver a minha. Então, obrigada por ser quem você é, obrigada por ter me escolhido e obrigada porque outro orgulho meu é dividir uma mesa com você, com pessoas que eu admiro demais em suas carreiras. Essa aqui, eu ia falar uma palavra, mas não posso. É uma mega de uma profissional. Você viu, elas têm agenda, eu não tenho. Ela cuida como ninguém. A Lu domina, passa final de semana estudando, louca. Ela manda a madrugada estudando. E eu não menos importante, porque você sabe o quanto eu estudo e me dedico à minha profissão também. Mas dividir esse gabarito aqui com você só me deixa ainda mais orgulhosa. Obrigada. E eu te amo. Será que eu amo? Eu te amo também. Eu que agradeço por vocês terem me convidado, ainda mais pela minha idade, em comparação, e ver que vocês que são doutoras e que eu admiro muito e que eu falo, nossa, que profissional excelente que cada uma é, e mesmo assim elas quererem me escutar na profissional que eu sou, no tempo de profissão que eu tenho, isso pra mim também é muito gratificante. E muito obrigada por me convidarem, por eu poder falar e abrir aqui sobre a minha profissão. E que eu volte, porque eu gostei muito. Tem outra pergunta! Então, gente, obrigada para você que esteve aqui até agora, se emocionando ou não. Com certeza você vai ter informações. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.